Buenas! Nesse vídeo a gente vai ver como calcula a TIR, a taxa interna de retorno, ou Internal Rate of Return, lá no Excel, quando as células não são vizinhas, não são adjacentes. Muitas vezes a gente aprende, olha lá no Excel, coloca todos os fluxos de caixa do projeto, um do ladinho do outro, aí calcula a TIR e funciona. Mas às vezes uma célula está de um lado, outra está do outro, não está uma do ladinho da outra, e aí fica aquela coisa, como eu calculo a TIR numa situação desse tipo? Então, vamos ver como dá para resolver. E é um truquezinho legal que dá para usar com outras funções também do Excel. Então, vamos lá para o Excel. Então, está aqui a nossa planilha. E eu vou colocar aqui um projeto qualquer. Então, um até que eu gosto de colocar como exemplo. Então, data 0, 1, 2 e 3. Aqui a gente vai calcular a TIR, e aí funciona bonito quando eu coloco os fluxos, então os fluxos de caixa, vou colocar aqui que eles são dinheiro, então coloco uma saída de caixa de 100, depois um fluxo de 30, 40 e 50, e aí usar a TIR, a função TIR em português chama TIR, taxa interna de retorno, em inglês, quem tiver no Excel em inglês ou no Google Sheets, é IRR, Internal Rate of Return, e ela é facinho usar, porque só precisa colocar aqui como parâmetro os valores dos fluxos de caixa. Então, marca todos os valores da data 0 até a final, fecha o parênteses, então, TIR das células da linha 4 até a linha 7, então D4 a D7, esse intervalo, vou Enter aqui, eu vou só aumentar aqui o número de casas para trabalhar com duas casas, está aqui, 8,9% é a TIR, e aí funciona bonitinho. O problema é justamente quando você, por exemplo, está com um menos 100 aqui num lugar, aí está o 30 em outra célula, aí 40 em outra, aí o 50 em outra. Aí, se eu vou calcular a TIR, aí eu pego, não consigo fazer isso, colocar ponto e vírgula, outra célula, depois ponto e vírgula, outra, ponto e vírgula, outra célula, que são as posições onde estão os 4 valores. Se eu fizer isso daqui e der Enter, ele vai reclamar, ele vai dar uma mensagem aqui, você inseriu um número excessivo de argumentos para a função. Então, não consigo calcular. Então, aí que é o problema. Por quê? Porque a função TIR só aceita, na verdade, um parâmetro, que é um intervalo aqui de valores. Como que a gente faz para resolver essa situação? Aí o truque é justamente a gente marca os valores, só que coloca eles entre parênteses. Então, é como se fosse um outro subconjunto. Então, quando eu faço isso, o Excel, olha, todos esses valores aqui que estão entre parênteses, é como se fosse um intervalo, um outro subconjunto. Quando eu faço isso, aí ele funciona. E aí ele calcula direitinho a TIR, que está batendo a TIR original. Tá certo? E aí eu posso colocar células aqui, ó, onde eu bem entender, uma aqui, o outro fluxo de caixa do outro lado, outro para cá, sem problema. Então, o truque e aí, ó, abrindo aqui de novo, é pegar os valores, ao invés de colocar um intervalo só, eu pego e marco, eu abro um outro parênteses aqui, tá certo? Depois da função TIR, coloco as células que são os fluxos de caixa que eu quero avaliar, e fecho aqui. Então, eu tenho um subconjunto. Quando eu faço isso, coloco essas células entre parênteses, eu crio um outro subconjunto, um intervalo, que aí ele funciona. O único detalhe é que ele não aceita certas coisas. Então, se eu colocar aqui uma operação matemática, por exemplo, se eu pegar menos 1 e multiplicar pelo F4, que seria esse menos 100, ele vai dar erro. Então,
você pode usar esse truque, mas não pode fazer operações dentro desse intervalo aqui. Então, não fazendo operações, você pode trabalhar com os fluxos onde quiser. Então, ó, vou colocar até agora um outro fluxo de caixa aqui, um fluxo de 60. E agora insiro aqui, ó, mais um. Vou dizer que esse é o último fluxo. E dou Enter, ele já calcula uma nova TIR. Então, só para a gente comparar o resultado, eu vou colocar aqui para baixo, colocar data 4, 60, e aí vou editar aqui o intervalo, e aí deu a mesma TIR, vocês podem comparar contra esse valor aqui, deu a mesma TIR de 24,89. O legal também desse truquezinho de colocar o intervalo aqui entre parênteses, que eu posso pegar um intervalo e mudar de ordem tranquilamente. Então, posso colocar esse G2 aqui, logo depois do menos 100, sem ter que mudar a ordem das células. Aqui eu teria que mudar a ordem, então eu teria que mudar, falar 60, 60, 30, 40 e 50 para chegar no mesmo resultado. Com esse truquezinho aqui, eu posso separar, tem um valor em cada ordem e eu coloco a ordem dentro desses parênteses. Ok? Então, esse é o truque que a gente usa para poder calcular a TIR quando as células não são vizinhas, elas não são adjacentes. Eu faço o intervalo, abro a função TIR, aí abro um par de parênteses aqui, dentro dele eu vou colocando as células dos fluxos de caixa na ordem que eu bem entender que eu quiser calcular, tá bom? Tá aí, pessoal, truquezinho para a gente calcular TIR com células não adjacentes ou não vizinhas e outras funções do Excel que também trabalham com um intervalo aqui e você precisa, e esses valores do intervalo numa situação estão em células diferentes, também pode fazer esse truque de colocar entre parênteses, tratá-los como um subconjunto, tá bom? Até mais!